É no detalhe que mora o diabo. Eu gosto muito dessa frase e eu tomo ela quase como uma maneira de realmente viver. Talvez muito por uma questão de personalidade, ou talvez porque simplesmente eu aprendi que essa é uma forma extremamente eficiente de você avaliar, entender e fazer considerações sobre as pessoas. E basicamente eu queria entrar mais a fundo com essa minha perspectiva a respeito dos detalhes e como eles são importantes e como que você pode utilizar esses detalhes ao seu favor, mas para exemplificar o quão profundo eu me sinto a respeito dessa questão dos detalhes, eu vou ler justamente uma frase de um dos meus livros, um momento que consegue transpassar muito bem o que eu quero dizer com isso. Então, basicamente, o que eu escrevi aqui, o que os personagens estão dizendo, isso é um livro de ficção, como a capa deve lembrar vocês, mas o que os personagens estão dizendo é: as pessoas sempre disseram que eu sou observador. Ele tirou as batatas das minhas mãos e levou até a pia. Mas não acho que isso seja tão verdade. Por que não? Perguntei, apesar de estar meio perdido. Você é fácil de ser lido, suspirou. Não apenas você, mas a maioria das pessoas. Cada um de nós transpira emoções, mesmo quando estamos fazendo algo tão simples quanto cortar um pedaço de batata ou tomar um café. Mas ninguém parece notar isso. E aí o outro personagem falou: porque todos estão ocupados demais tomando seus matidos cafés. Luke abriu um sorriso e respondeu: exatamente. O que essa frase, o que esse trecho quer dizer é que, literalmente, todos nós transpiramos emoções, jeitos, traumas e afins, como nós agimos. A maneira como você corta um pedaço de batata, a maneira como você bebe um pedaço de batata seria difícil, mas a maneira como você bebe uma xícara de café, a maneira como você finaliza um trabalho, a maneira como você fala com as pessoas quando ninguém está olhando, a maneira como você escolhe ou não escolhe fazer uma coisa, a maneira como você escolhe um pedido na fila do Starbucks e afins, todos esses momentos são pequenos detalhes que todos ignoramos porque estamos ocupados demais fazendo alguma coisa egoísta, por exemplo, mexendo nos nossos celulares, nos importando com as nossas próprias vidas, ou simplesmente não dando a mínima para os outros, o que também é completamente aceitável, mas invariavelmente todos nós transpiramos algum tipo de emoção, algum tipo de personalidade na maneira como nós nos portamos ao longo de nossas vidas. E o que eu fui aprendendo com o tempo é que a melhor maneira de você realmente começar a entender mais a fundo uma pessoa é você olhando para os detalhes que ninguém dá importância. E é justamente olhar para esses detalhes que ninguém dá importância que essa pessoa não vai conseguir desfazer ou não demonstrar quem que ela é naqueles detalhes. Veja, basicamente todos nós usamos máscaras em todos os pontos. Não que isso seja uma coisa negativa, na verdade pode ser até positivo utilizar máscaras. Um dos meus autores favoritos, o livro dele está lá em cima, eu não vou pegar porque eu tô preguiça de levantar, mas um dos meus autores favoritos diz que a utilização dessas máscaras sociais em diferentes locais, ela é positiva, ela faz parte da natureza humana e nos ajuda justamente a lidar com todo o estresse social que tende a causar as interações. E, por um lado, eu acredito que isso é extremamente correto e faz bastante sentido, mas o que eu realmente gosto de pegar disso é que, se você realmente quer entender mais a fundo as pessoas, você não vai olhar para o que elas estão dizendo constantemente, você não vai olhar para onde elas querem puxar a sua atenção, você vai olhar para essas pequenas coisas. No fim, o que eu realmente aprendi é que você não consegue cortar as pequenas coisas. É muito custoso mentalmente, energeticamente, você esconder os pequenos detalhes. É difícil, você se distrai com muita facilidade, da natureza humana não conseguir reter tudo isso. Diferente se for uma grande coisa que você quer esconder. E tá, novamente, não interprete mal, tá tudo bem você querer esconder as coisas. Só que é sempre nesses pequenos detalhes que pra mim toda a diferença mora. Inclusive, olhando da perspectiva de trabalho também, eu gosto muito de reparar nisso. São os pequenos detalhes que realmente tendem a diferenciar melhor os profissionais. Tem pessoas que são bem mais detalhistas na maneira como elas entregam um determinado trabalho, não no sentido de ser perfeccionistas, mas sim no sentido de ter um cuidado ali, porque elas sabem que cada um dos detalhes tem um impacto na visão ou na mente ou na funcionalidade daquela coisa que elas estão fazendo e entregando. E o que eu realmente quero dizer com todo esse vídeo é que eu não acho que você vai conseguir se mudar, não dá, não necessariamente você consegue mudar completamente quem você é. Na verdade, eu acho que eu tenho textos e vídeos dizendo que as pessoas não mudam, não é
assim que você vai mudar. A única coisa que eu quero dizer é que eu acho que eu e você deveríamos focar mais nos detalhes. Não só nos detalhes das outras pessoas, para entender quem elas são, ou do que elas gostam ou desgostam, mas nos detalhes que realmente podem nos diferenciar. Então, no meu caso, uma coisa que eu sempre gosto de focar bastante são justamente nos pequenos detalhes ao longo dos meus livros que ninguém repara, ou que a maioria das pessoas tende a não reparar com tanta frequência, mas que eu sei que lá na frente eu consigo causar um impacto tão grande que no momento que essa pessoa estiver relendo o livro, ela vai falar: agora tudo faz sentido, que ela vai ter essa experiência nova. E esse vídeo está extremamente desconexo, os meus pensamentos estão flutuando ao redor de mim, mas tem uma mensagem que eu queria deixar, é essa. Foca nos detalhes, são os detalhes que fazem toda a diferença, tanto positiva quanto negativa. Tanto para você ler uma pessoa, quanto para você entender do que ela gosta, ou em partes quem que ela é e afins. Claro que é um extremo reducionismo é foda, né? Enfim, você reduz bastante a pessoa pensando por essa perspectiva, mas a minha visão não tende a dar muito certo, funciona com frequência. É isso, desculpa pelo vídeo completamente desconexo e aleatório, mas goodbye. Deixa seu comentário aí, tá? Eu esqueci sempre disso.